Eu desde sempre fui criada dentro da história, pronto. Fui criada dentro daquelas quatro paredes, portanto, que é a Casa dos Azulejos, na rua Dr. José Martins de Simões, portanto, que é a Casa de Santo António, portanto, a casa já tinha esse nome. Ah, e as minhas memórias, portanto, é ali, portanto, hoje já não existe, porque o senhor que comprou aquilo desvirtuou a parte de trás dos fornos. Ah, só existe a parte da frente, portanto, na Casa dos Azulejos, no resto do chão, era aí a venda do pão de ló. Portanto, aquilo é uma sala grande, tinha um teto muito bonito e pronto, era onde a minha avó vendia, pronto, onde se fazia a venda do pão de ló e dos doces. Portanto, as pessoas entravam o portão portanto, era aí nessa sala. Houve em tempos que quando começou eu não sei, acho que a televisão em Portugal, pronto, foi nos anos 60 ou 50 e tal, pronto, o meu avô foi das primeiras pessoas a ter uma televisão aqui em Figueiró. E, portanto, lá nessa sala da venda do Pão de Ló. Então, ele dava acesso a todas as pessoas de Figueiró, e se eu tenho memória ainda disso, pequena, porque ele punha-se cadeiras ao longo do quintal e todas as pessoas, àquela hora que a televisão ligava, que era com aquela música, nananana, pronto, era uma música muito própria e que fechava, as pessoas da vila, as pessoas que não tinham condições, sentavam-se ali, viam e depois iam-se embora. Portanto, eu tenho essa memória ainda pequenita das pessoas estarem ali todas sentadas na sala, cá fora, quando era bom tempo. E das pessoas, portanto, às vezes comia uma fatia de pão de ló, às vezes a minha avó havia, portanto, quando ela fazia as fornadas de pão de ló, havia sempre a que a gente chamava, porque era o pão de ló de rapaduras, que era, portanto, aquilo era vocês estão a ver aquelas ceiras de onde se amassa o pão, portanto, que era uma coisa assim, que tinha umas pás, três pás com uma roldana, em que estava, portanto, duas pessoas, eram dois bancos, estavam dois homens a bater o pão de ló, porque o pão de ló era batido durante 2 horas, meia hora para lá, meia hora para cá, meia hora para lá, meia hora para cá. Portanto, tinha que ser o bater certo, porque, como podem imaginar, só para vos dizer, cada fornada de pão de ló levava 100 dúzias de ovos. Portanto, era muito ovo, era muito o açúcar, era muita quantidade, portanto, tinha que ser um bater constante. Portanto, como eu disse há bocado, o Joaquim, outra pessoa que às vezes ia ajudar, não sei se tem essa memória, vocês conheceram o senhor Marcolino das bicicletas, que era assim que a gente chamava, que era o vizinho, que era lá em frente, o pai da Lenita, muitas vezes ia bater o pão de ló. Portanto, como vê, havia pessoas assim, que vizinhos, que eu às vezes ajudar, porque 2 horas a bater, pronto, as pessoas saíam dali extremamente cansadas, porque depois o final era a minha avó, é que ia fazer que a farinha tinha que ser envolvida, era, portanto, ela subia para cima de um banco e, portanto, aquilo para chegar ao fundo que aquilo era uma coisa funda, não é? Para chegar ao fundo, é para ela, portanto, era com os braços que se fazia a mistura do pão de ló, nesse tempo, pronto. Até ao final, praticamente, porque a fábrica não era industrializada. Não era industrializada, era tudo feito à mão. Tanto os doces, pronto, tudo era tudo feito à mão. As castanhas eram assadas, eram feitas num fogareiro de brasas, aquilo demorava horas a fazer um tacho de espécie, quer dizer, fiz muitos em cima das brasas, porque cuidar para não levantar velhas e aquelas coisas todas, não é? E depois as castanhas são assadas uma a uma, são tendidas, portanto, cada castanha de ovos passa 7 vezes pelas nossas mãos, a fazer a espécie, a tender cada castanha com uma colher, a passar a castanha pela farinha, a dar a forma da castanha com a faca, a passar a castanha para o pau, a pincelar com o ovo, a assar, a tirar do pau e a pôr dentro da caixinha de coisa. Todos esses passos as castanhas demoram a fazer. Hoje
as castanhas das pastelarias não são feitas assim. Portanto, a pasta são feitas no forno, não fica com o mesmo aspecto das nossas castanhas. É muito engraçado, porque, pronto, a minha avó fazia, tirava a massa para fazer o pão de ló normal, não é? Para que ia para o forno, e depois aquela massa toda que ficava no fundo e à volta da, da, daquilo, portanto, da bacia, ela rapava tudo e fazia 3 ou 4 pães de ló, que a gente chamava o pão de ló das rapaduras, que era o pão de ló que nós comíamos, que, portanto, porque a gente não ia comer o pão de ló que era para vender, e era o pão de ló que a minha avó oferecia quando essas pessoas iam ver a televisão e que todas, pronto, pessoas, eram pessoas, muitas pessoas que viviam com dificuldades, e portanto que iam. Os ovos eram recolhidos nas aldeias, portanto havia 2 ou 3 pessoas que faziam isso. Esta senhora portanto, que fazia a recolha ali na zona das Bairradas, que era a senhora Maria. A filha é uma senhora que hoje vende na praça, que é a Helena, e eu só conheço assim, não sei o apelido. E era a mãe dela que, portanto, vinha com a cesta à cabeça, várias vezes por semana, não sei se, já não me recordo se 3 vezes, que ela, a Lena, às vezes com as cestas pronto, com menos peso, que vinham trazer, portanto, os ovos à fábrica de pão de ló, portanto, faziam aquilo tudo a pé, desde a Bairrada até aqui. Não tenho outra memória de outra pessoa aqui noutras zonas que foi, mas é natural que houvesse, porque, ah, quer dizer, cada vez que se fazia uma fornada de pão de ló, eram muitos ovos que se gastavam, como podem ver. Outra memória que tenho é a dádiva das claras. Como vocês podem imaginar, eram bacias e bacias de claras, porque é assim: o pão de ló leva claras, mas leva só uma mínima parte de claras, de todos aqueles ovos. 100 dúzias de ovos é muitos ovos. Pronto, como podem imaginar. Ahm, Portanto, eram bacias de claras. O que é que nós fazíamos às claras? Essas pessoas que tinham fracas possibilidades económicas iam lá, pediam claras à minha avó. Eu muitas vezes dei claras, porque era eu que às vezes pequenita lá ia ao coisa e tirar as claras, para eles comerem em casa, porque às vezes não tinham dinheiro para pagar, para comprar os ovos. E portanto eles iam lá à fábrica do pão de ló buscar as claras, portanto, para comerem em casa, para fazerem omeletes e para comerem de qualquer maneira. Portanto, isso também era uma parte, uma vertente, portanto, que a fábrica tinha. Pronto, então é assim. Como eu disse, o Sr. Vasconcelos, portanto, era conselheiro da vila, não é? Durante muitos anos, e como eu disse, ele era um autodidata. Portanto, eu tenho ali, vocês depois vão ter ali acesso a 2 livros dele, e, portanto, ele tinha vários licores feitos por ele, que ele fazia, portanto, várias formas. Ele também tinha muitos conhecimentos, portanto, derivado aos conhecimentos que ele tinha. Portanto, o convento das freiras fechou no final do século XIX, como sabem, e, portanto, ele teve acesso ao acervo de muitas coisas, não diretamente, portanto, do convento, mas de algumas freiras que, ao sair daqui, eu não sei se foram para Coimbra, portanto, algumas devem ter ido para Coimbra, outras, não sei, para outros conventos. E não me admira nada que, com os conhecimentos que ele teve acesso, fez um levantamento das receitas delas, e depois ter tido acesso a alguma pessoa, alguma delas, ter tido, portanto, conversas com elas, com alguma que tenha saído daqui. De salientar que o pão de ló não é a receita das freiras, é a receita do Senhor Vasconcelos. O Senhor Vasconcelos, portanto, como era uma pessoa muito rica e tinha muitas posses, ele, portanto, tinha muitos afilhados. Antigamente era assim. E tinha uma empregada, que era a Gina, que era a pessoa que vivia com ele e que cuidava da casa dele, uh, pronto, que também morreu na casa, portanto, fazia parte da família, assim por dizer. Vivia também depois, do resto com a minha avó e com o meu avô. Fazia parte, portanto, da família. Portanto, ele tinha um núcleo, essa empregada, que era a Gina, e 2 afilhadas importantes: a minha avó, a Maria do Céu, e a mãe, a Dona Adelaide, a mãe da Dona Manuela do Pão de Ló,
Santa Luzia, a Dona Adelaide, que era a mãe da Dona Manuela. Era um núcleo, eram elas que faziam tudo com ele na fábrica. Era um núcleo forte, portanto, da fábrica. De salientar que foi ele que desenvolveu então os doces das freiras, portanto, ou seja, as castanhas, a massa das castanhas, porque com a massa das castanhas, com a espécie, assim é que eu tenho que te explicar, com a espécie, que é a massa de amêndoa e ovo e açúcar, fazem-se as castanhas doces, os queijinhos do céu e a lampreia de ovos, que a nossa lampreia não é de fios de ovos, é com a massa das castanhas, é com doce, é com a massa de amêndoa, que depois é coberta. Tem ali aquela frigideirinha muito pequenininha, em que é feita as capas uma por uma, e a lampreia é armada de maneira a ser um peixe com as diversas escamas, que depois eu dou a tonalidade de queimado, que é aquela de cor da lampreia escura, que eu depois com o ferrinho em brasa faço assim ligeiramente em cima daquilo, que é para dar aquela tonalidade do queimado. Portanto, é a massa, essa massa é trabalhada de três maneiras diferentes, de várias maneiras. Portanto, aqui em Figueiró. Depois temos as searas de Santo António, que é feita com as trouxas de ovos. Portanto, as trouxas que é para vocês terem. Portanto, não são trouxas, a gente portanto, faz as capas. As capas são cortadas muito fininhas. A amêndoa é ralada muito, muito fina. A amêndoa, portanto, sem pele. Não é torrada. Este é um doce que não é torrado, a amêndoa. É em branco. E é feita, vai a uma calda forte de açúcar, a um ponto pérola forte, em que depois vai tudo lá para dentro, aquilo é mexido, e depois é feito uns montinhos, que são as Sierras de Santo António, que aquilo é uma delícia, depois, juntamente com a amêndoa assim, é muito bom. Pronto, esse doce também. É diversas maneiras de se trabalhar os diversos doces, as diversas coisas, porque depois, portanto, isto dentro dos doces de ovo, às lampreias, aos fios de ovos. Os fios de ovos, portanto, que eram feitos, portanto, o nosso fio de ovo não é tão fino como o de alcobaça, portanto, portanto lá o ovo é. O nosso fio de ovo é mais grosso, portanto, isso tem a ver com a velocidade que nós damos à forma, que está ali, depois eu já vou mostrar, tem a velocidade. Se nós dermos mais velocidade, o fio sai mais fino. Se dermos menos velocidade, o fio sai mais grosso. Portanto, tem o nosso fio aqui em Figueiró, é um fio mais grosso, que depois é feito os pingos de tocha, ou papos de anjo, embora os papos de anjo, aqui em Figueiró dá-se nome também de papo de anjo, embora o papo de anjo na doçaria conventual portuguesa seja diferente, que é uma coisa feita, que eu faço, é uma coisa feita numa forminha, mas que não tem nada a ver com Figueiró, é de outra região, é da Alcobaça, portanto é um doce regional da Alcobaça. Portanto, embora nós aqui às vezes as pessoas em Figueiró também se chamam aos nossos pingos de tocha papos de anjo, também antigamente se chamava, mas o papo de anjo é diferente, portanto não tem nada a ver com o papo de anjo de realmente papo de anjo, pronto. Que pronto, também uma maneira de trabalhar, que depois é feito o fio de ovo, portanto aquilo era posto numa cana, portanto, que eram posto a secar, porque ele tinha que pingar, era cortado às pontinhas e depois levavam uma coisinha de açúcar em branco, que se faz num pratinho, o açúcar é batido por cima. Portanto, e fazia-se então, está ali uma travessa, que havia em travessas e em pratos redondos, onde eram antigamente os doces, não havia pratos de papel, não é? Os doces iam para fora naqueles pratos, naquelas travessas, e onde nós, com os fios de ovos, também é feito uns montinhos, onde nós fazíamos um doce de ginja, que também era na fábrica, portanto, tudo, os doces que se consumiam, era tudo feito na fábrica, que era posto uma ginginha sem caroço em cima de cada montinho e depois era enfeitado com folhas de limoeiro aparadas e à volta se levava o verde das folhas do limoeiro. Eu hoje faço tal e qual, só não faço doce da ginja porque a ginja está a um preço, pronto, de bradar aos céus e pronto, os outros doces de Figueiró, como as cavacas, os nunca esquecidos, os mulatinhos,
Os nunca esquecidos, os mulatinhos, eu posso-vos dar mais ou menos umas parecenças, não sei se vocês conhecem os bolinhos de gema. Não. Portanto, é um bolinho de Coimbra, de vários pontos do país, que são bolinhos muito molinhos, feito com muita gema de ovo, e que são cobertinhos com uma coisinha de açúcar. Nós temos, é parecido, portanto, isto era para vos dar uma ideia de como é os nunca esquecidos, os mulatinhos. Os nunca esquecidos, a base é a mesma, o bolo é o mesmo, portanto fica uma coisinha, uma tipo bolachinha com um altinho, um ligeiro altinho, e depois uns são cobertos com um bocadinho de açúcar e outros são cobertos com uma coisinha de chocolate. Portanto, é os mulatinhos que é o de chocolate, os nevadinhos que é os de açúcar. Era as cavacas de Santo António, portanto, que são parecidas com as cavacas das Caldas da Rainha, mas portanto que eram feitas aqui na fábrica. Mais ou menos, a massa é mais ou menos a mesma coisa. Pronto, porque a massa é feita de uma maneira que depois fica côncava, não é? Fica tudo côncavo, e depois elas são secas portanto são cobertinhas com açúcar que se bate. Os bolos de casamento, portanto, que era uma tradição, não havia casamento nenhum aqui na Terra que não houvesse esse tipo de bolo, que é um bolinho, não tenho como, não há nada que eu possa dizer que seja parecido. Pronto. Uh, não há nada mesmo que eu possa dizer. Que, portanto, também se fazia. As broinhas de Santo António, pronto, é uma broinha que eu, pronto, tipo broa agora dos Santos, não é bem, é uma broa que leva mel, leva um bocadinho de frutos secos, depois é que mais tarde apareceram as frutas cristalizadas, que na altura não havia, mas eu só utilizo frutos secos e quando é dos Santos eu faço para consumo lá, às vezes ponho a vender lá no meu espaço, pronto, mas para consumo próprio, que são uma delícia também. É umas bolinhas pequenininhas que eu tento e, portanto, pronto, são uma delícia, são uma delícia. As bolinhas de Santo António de casamento é a mesma coisa, depende do, pronto, a gente dava porque eram feitas em formato pequenino, com a massa dos bolinhos, porque é assim, às vezes os bolos eram feitos, alguns em formato maior, que nós partíamos à fatia, aquele bolo durava ali a semana inteira. Às vezes a gente torrava, depois punha manteiga, pronto. E a minha avó fazia às vezes também pequenino, quando era para mandar para fora. Pronto. Porque às vezes o grande, as pessoas às vezes queriam antes as pequeninas. Portanto, era as broinhas, fazia-se com a massa, as broinhas de casamento eram com a massa, as broinhas de Santo António é diferente, a massa é diferente, leva mel, é diferente aí. Que tem ali, portanto, os utensílios, alguns utensílios, pronto, que, que eu sempre disse à minha avó. A minha avó, eu peço desculpa, estou-me a emocionar, porque a minha avó é a minha inspiração. Eu disse-lhe. E ainda hoje, quando faço os doces, vem mais memórias, os cheiros, tudo. E eu sei que ela está ao pé de mim. Eu ainda hoje corto os papéis como a minha avó cortava, para embrulhar os queijinhos, os pingos de tocha, eu já vos vou mostrar. As castanhas é posta nas forminhas brancas, isso não sou eu que faço, portanto é de compra, não é? Eu compro as caixinhas de 1000, portanto já antigamente era assim, não era posto em papel cortado, as castanhas. Os pingos de tocha, os queijinhos, as searas também são feitas nessas forminhas de papel, portanto também não há papel cortado. E existia, cada pão de ló levava uma coisinha que eu vou mostrar. E então, o que é as minhas memórias? É na casa dos azulejos, portanto, a casa dos meus avós, muitas noites, quando isto para aí, começávamos em novembro, a minha avó, claro, que em todas as noites às vezes cortava papel, pronto. Mas ali, nos princípios de novembro, todos nós, os netos, eu, pronto, a minha irmã já foi mais arredia dessas coisas, já não teve tanto coisa. Nós dobrávamos o papel, a minha mãe, a minha avó e a minha tia Zeca, a outra filha da minha avó, a mãe do Fernando, do Pedro e do Carlos, as três a cortarem os papéis para no Natal haver uma caixa cheia, porque depois aquilo era sempre para gastar, pronto. Era sempre para gastar.
Portanto, tinha que haver muita coisa cortada para não estar a perder tempo nessa altura. E depois éramos nós que, com paciência, porque isto é uma paciência de China, a embrulhar cada queijinho, eu depois vou mostrar os fios, tudo isso, portanto, tudo isso, que éramos nós que fazíamos as crianças, porque elas não podiam perder tempo com aquilo. Portanto, é as memórias que, sentadas a uma mesa redonda, a fazer esse tipo de serviço, que nós fazíamos isso. Pronto, é as minhas memórias que eu amo. Quando a primeira vez que a Rainha Isabel II veio a Portugal, o meu avô Ângelo escreveu uma carta a Salazar em que pedia, que era uma honra para a fábrica, porque pronto, os doces eram muito conhecidos em Lisboa, que era uma honra para a fábrica Santo António oferecer 2 pães de ló para serem comidos no almoço de honra que foi no Palácio da Ajuda, oferecida à rainha. O Salazar, sim senhora, deu, e foram construídas 2 formas que eu não tenho cá, eu tenho em Lisboa, porque fizeram parte do acervo lá eu tive a enfeitar lá um espaço, e onde foram feitos um pão de ló 2 pães de ló de 50 quilos, que foram oferecidos à rainha e foram daqui num carro especial para Lisboa, portanto, para ser comidos nesse almoço no Palácio da Ajuda. Isto é os diversos papéis. Isto, portanto, é aberto assim. E, portanto, os pingos de tocha são postos aqui. Isto, portanto, era posto assim, ao longo dos pratos redondos, com as diversas com castanhos, ou com isto, só conforme as pessoas pediam à minha avó para fazer. Isto era onde se embrulhava o pão de ló. Portanto, isto depois era feito assim. O pão de ló era posto aqui. Isto era posto assim. Era a folha de papel vegetal. Isto era embrulhado. E no meio era posto este manjerico. Cada livrinho destes ia para cada doce. E isto é o lacre que levava a fechar o fio que fechava o pão de ló. Estes dois aqui, isto tem, eu posso dizer que isto tem, talvez há um século, porque isto está tudo, isto está preso por arames, mas isto eram papéis, como vocês podem ver, são lindos. Sim, sim. Eu adoro este, como ele está, que era onde os diversos doces iam, as cavacas, isto ia a forrar a caixa de madeira e os doces eram metidos aqui dentro. Agora você imagina quanto é que isto não custava. Isto aqui é as diversas placas em metal que eram impressas para pôr quando iam para as províncias ultramarinas. Pronto, que eram postas nas caixas de madeira. Pronto, estes livrinhos têm, portanto, várias estrofes acerca de Santo António e, como eu disse, isto, portanto, era cada doce, cada coisa que saía da casa, levava um livrinho destes, por muito mínima que fosse, um livrinho destes acompanhava as caixas dos doces. Este livro é o meu livro sagrado. É o livro da minha avó, com as receitas todas de tudo quanto eu falei nesta casa. Eu vou só mostrar. É um livro que nunca sai das minhas mãos, porque isto para mim é o ouro que está aqui. É mais que ouro, isto para mim é ouro. Como podem ver, está aqui receitas do pão de ló e outras receitas. Portanto, é receitas de todos os doces de que eu falei. Estão aqui neste livro, escrito pela mão da minha avó. Estes livros pertenceram ao Sr. Vasconcelos. Isto é mais de um século. Lá está o que eu disse, que ele era um grande autodidata, ele era um descobridor, ele tem aqui licores que ele fazia, de laranja, de canela, milhentas coisas que ele fazia, portanto... eu preservo também, porque isto é uma memória que faz parte de todo este acervo. Portanto, isto é o fundador, é o Sr. Vasconcelos, e os continuadores. Pronto. Um dia, pode ser que a minha fotografia esteja aqui ao pé deles, não sei. Esta imagem do Santo António é muito antiga, pronto. Estava por cima do forno, onde era, portanto, assado o pão de ló,
Por isso é que ela está escurinha, por causa do fumo. Portanto, estes tachos eram os tachos onde se fazia todos os doces de ovos. A espécie, os fios de ovos, ah, porque havia, portanto, não havia inox na altura, portanto era só tachos. Isto tinha que ser lavado com vinagre, limão, sal, para tirar bem todas estas coisas. Isto, portanto, isto já não é a peneira, isto é a peneira onde eu passo os ovos, quando faço, portanto, a espécie, ou as trouxas, ou os fios de ovos. Já não é a peneira original, porque a peneira original era uma peneira que havia de pena, de uma coisa olha, eu não sei explicar muito bem. Era um fio que chamava-se o fio de pena. Claro que aquilo rompeu-se. Isto é onde eu faço as capas da lampreia e as trouxas de ovos. Esta frigideirinha. Eu já não me utilizo disto porque, entretanto, tenho outras coisas mais modernas, mas preservo porque isto era a espátula de fazer a espécie. Isto era onde uma colher que nós utilizávamos para tirar o açúcar em ponto e para as searas, para os diversos doces. Pronto. Só me utilizo disto hoje. E disto que eu não dispenso, que é o meu funil de fios de ovos. Eu sei que está velho, eu lavo, fica todo lindinho, todo a brilhar, mas é a minha memória. Eu, quando estou a fazer isto, eu deixo ao meu mundo e, portanto, é as minhas memórias que estão aqui. Ainda hoje tenho outras coisas modernas e utilizo-me desta, porque esta peça foi feita, não sei se vocês também têm conhecimento, um latoeiro que havia onde hoje é ao lado a fábrica, o Café Santa Luzia, a confeitaria, havia um latoeiro, que era o senhor, já não me recordo o nome. O último era o Senhor João. O senhor João, mas era o pai do senhor João, feito por ele. Era a minha avó que mandava lá fazer, só existe este exemplar. A diferença das formas é, portanto, a forma da Fábrica Santo António dos Milagres é o gomo todo inteiro, portanto, vai até do meio ao fundo. Quando a fábrica de Santa Luzia foi fundada, portanto, elas não puderam, a proprietária, neste caso a dona Adelaide, não pôde pôr a mesma forma, porque a forma estava registada. Então teve que mandar fazer uma forma que é metade do gomo e a parte de baixo da forma lisa. É a diferença das duas formas.